Saudações valorosas e calorosas a todos vós, queridos amigos na busca do saber, que acompanhais esta rubrica. Sede bem-vindos à rubrica Filosofia e Vida com o Padre Romão. Tanto depois de termos apresentado os campos de atuação de estudo da filosofia na aula ou na sessão passada, eis-nos mais uma vez para falarmos da ética como a filosofia prática, como o campo da filosofia que mais, digamos assim, acompanha o dia a dia do ser humano. Certamente a primeira interrogação que nos colocamos é saber o que é a ética na verdade. A definição nunca é simples, a definição nunca é fácil. Num mundo que no lugar da ética colocou a moral, no lugar da moral colocou a ética, primeiro temos exatamente essa grave e grande responsabilidade de distinguir entre ética e moral. Numa primeira fase, diríamos que a ética pode ser definida como o pensar filosófico sobre o agir humano. Esta palavra ética é de origem grega, ethos, claro, ethos com eta, teta, ômicron, sigma, não com epsilon, como letra inicial. Tanto que na literatura antiga, esta palavra ethos surgiu com três significados distintos ou diferentes. Ethos, primeiro, significou o lugar onde se reuniam ou se guardavam os animais. Na segunda instância, no segundo sentido, ethos era o lugar onde se reuniam os homens. Na ágora, podíamos pensar na ágora, era no ethos, onde se reuniam os filósofos para pensar, refletir os destinos da cidade, para refletir sobre a democracia, enfim. E finalmente, ethos surge como o lugar interior de onde brotam os atos humanos. Claro, existe a diferença entre atos humanos e atos do homem. Atos humanos são ações que os humanos praticam deliberadamente, de reta consciência. Por isso, são ações racionais. Atos do homem são ações que os humanos praticam sem, no entanto, uma deliberação, sem consciência reta. Portanto, são as ações involuntárias. Atos humanos são ações voluntárias, atos do homem são ações involuntárias. Aristóteles chegou mesmo, a colocar-se exatamente nesta vertente da origem da ética. Ele dizia que a ética era o modo de ser, ou o caráter, que ele próprio chamou de arete. Podemos exatamente ler a sua obra principal sobre a Ética a Nicômaco. Claro que escreveu depois a Ética, também teve a Ética a Eudemo, a Manha Moralia, os três tratados de ética que Aristóteles nos apresenta. E sabemos desde já que não podemos falar de ética sem este grande homem. Portanto, os romanos que viriam conquistar a Grécia, é ali onde temos exatamente de buscar a origem da palavra ética, encontraram esta palavra ethos, eta, teta, ômicron, sigma, que é um modo de ser, como um caráter, como um modo de ser, mas dada a semelhança de som, converteram em ethos, já não com eta, mas com epsilon, teta, ômicron, sigma, que veio a significar hábito ou costume criado por atos repetidos. A razão desta mudança deve-se à diferença de mentalidade. Claro, a diferença de mentalidade faz a diferença de conceito. O homem cria símbolos e vive e age de acordo com os símbolos que ele próprio cria. Sabemos isso por experiência e por outras buscas paralelas. A civilização grega, como sabemos, e os meus caros amigos têm vindo a acompanhar, já estudaram história universal, a civilização grega tinha uma expressão mais espiritual. Os gregos estavam mais entrelaçados em escultura, em arte, em filosofia, quer dizer, estavam mais virados para a dimensão espiritual. Se vermos hoje, a ilha mais romântica do mundo se encontra na Grécia.
Portanto, está mais ligado ao sensível, à dimensão espiritual. Então, uma certa altura de ócio, os gregos estavam mais virados a esta cultura do ócio, né? A teoria, a contemplação, ok? Portanto, não surpreende que tenham exatamente cunhado a ética nesta vertente como uma reflexão filosófica sobre o agir humano. Enquanto a civilização romana, okay, tinha uma expressão mais projetada no material, okay? Lutava mais para a dimensão material. Sabemos que os romanos construíram grandes estradas, pontes, lançaram-se profundamente nas questões das traduções, okay? E os romanos estavam mais virados para a cultura do negócio, não do ócio, para a cultura da prática. A partir desta mentalidade de civilização se pode exatamente, okay, subtrair o caráter e a diferença da ética e a moral. Quando os gregos quiseram ensinar a diferença entre ethos com eta e ethos com epsilon, tiveram muitas dificuldades e os romanos adotaram a palavra latina mores moralis, que significa costumes, hábitos, e era a sua cultura. Daí derivou a palavra moral. Queridos, vemos que no substrato, a definição, o significado de ethos com epsilon é exatamente o que a moral, moralis, veio adotar. Significa o que para o grego era ethos com epsilon, para o latino ficou moral. Ética, okay, visa, neste caso, o projeto e o dinamismo do agir humano, e a moral se refere ao domínio da naturalidade, da normalidade. E a ética, a moral vai dizer, não devemos exatamente insultar o próximo, não devemos desrespeitar o próximo. A ética vai buscar o porquê. A moral versa sobre as normas e a ética reflete sobre essas normas, se são lícitas, corretas ou não, até que ponto devemos obedecer a estas normas, porque também agir só por agir é cansativo e escraviza, mas agir porque se sabe o porquê desta ação humaniza. Tanto, enquanto a ética se refere à pessoa e ao mundo privado, a moral reporta-se sobre a instituição, a vida pública. Tanto é esta a diferença. A moral tem a ver com as regras de um determinado local, de uma determinada instituição, de um determinado país, de um determinado continente. A ética tem a ver com a reflexão sobre esta lei. Por exemplo, há um médico que se diz, não se pode pegar um paciente sem luvas. Isto é moral, é regra, é hábito, são costumes. E a ética vai dizer, o que vai acontecer se se pegar um paciente sem luvas. Entanto, acho que a ética busca um saber que liberta. A ética pensa no nosso dia a dia. Obrigado, estamos juntos, até a próxima sessão.